Olá, quem fala com vocês é Deise Prado e seja bem-vindo a mais um podcast Educar é Compartilhar. Conectar vidas, transformar as pessoas. É isso que eu, como professora, tenho como missão. Olá, internautas, como estão? Estamos de volta no programa Educar e Compartilhar. Desta vez, nós vamos conversar um pouco sobre o ensino de matemática inovador com o professor de matemática, Rony Peterson, que já está aqui. Vocês estão vendo ele ali? Então, ele está aqui com a gente no nosso Facebook da Cláudia Meirelles. Acompanhe aqui com a gente. Já já ele fala conosco, tá? Por enquanto, ele vai ficar ali só quietinho, ouvindo um pouco sobre o que a gente vai tratar do tema, que é a questão da matemática. Antes, de iniciarmos falando sobre a matemática, eu gostaria novamente de divulgar 2 cursos que vai ser realizado pela DESEC. O primeiro curso é o curso Práticas Criativas para docentes, para professores de uma forma geral. E aí algumas pessoas me questionaram durante essa semana, a quarta-feira eu falei um pouco sobre esse curso, me perguntaram por que práticas criativas, O que realmente os professores vão aprender nesse curso de práticas criativas. Hoje nós precisamos cada vez mais, e vocês vão ver isso com a fala do nosso entrevistado, nós temos que avançar no processo de ensino e de aprendizagem, porque os nossos alunos, eles estão cada vez mais cientes do conhecimento, através da internet, através das videoaulas, através de diversos aspectos que eles têm facilidade de conhecimento. E isso faz com que, às vezes, as aulas se tornem um pouco enfadonhas para os nossos alunos, Então, trabalhar essa questão da prática de docência criativa é fazer com que o nosso aluno possa ter aprendizado com significado através do desenvolvimento das habilidades criativas, que é tão necessária para os dias de hoje. E quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente também tem a necessidade de cada vez mais a gente ter profissionais que desenvolvam essa habilidade criativa. Então, o que é que nós vamos trabalhar nesse curso de prática de docência criativa, que vai ser realizado no dia 15 de março, no Polo da Uninter Aracaju, no bairro São José? É exatamente dar condições para que os professores possam desenvolver técnicas que desenvolvam as habilidades criativas dos nossos alunos. Mas a gente só pode desenvolver aquilo que a gente já tem em nós. Então, a gente não consegue fazer algo criativo, algo inovador dentro da sala de aula se isso não está na nossa formação, no nosso processo de planejamento. Então, é preciso que a gente aprenda. E aprender é sempre muito bem-vindo, viu, professor, viu, estudante de licenciatura? Aprender é algo que faz com que cada vez mais a gente possa fazer a diferença no nosso dia a dia. Por isso que o nosso programa é Educar é Compartilhar. Compartilhar o que você sabe. E quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente aprende muito mais. Isso aí. Então, essa é a ideia do compartilhar, de Educar é Compartilhar. E como sempre nós estamos trazendo aqui pessoas relacionadas ao dia a dia da escola, as questões relacionadas à escola, hoje eu quero contar para vocês um pouquinho dos números, relacionados à matemática e à língua portuguesa, que saiu no SAEB do ano de 2017. Até porque a gente precisa se debruçar com relação a essa problemática da educação. E aí, como eu estou aqui com um professor muito bom de matemática, não sou eu que estou dizendo isso não, viu? Vocês vão ver também que os alunos, as pessoas que já tiveram o contato com ele, como professor, vão também dizer isso, e isso é importante para que vocês possam se inspirar. Eu digo sempre que aqui nesse programa a gente também tem a característica de querer inspirar os outros professores. E eu trago pessoas aqui que, claro, a gente sabe das dificuldades de sala de aula, mas que principalmente tragam motivações, tragam algo que seja para inspirar, para que você possa fazer o seu melhor. E aí, agora, em 2017, tem 2 anos já quase,
houve o Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB, ele mediu a língua portuguesa e a matemática, né? E aí, principalmente com relação a essas duas questões que a gente vai tratar aqui. 7 de cada 10 alunos do terceiro ano do ensino médio têm nível insuficiente em português e matemática. Entre os estudantes desta etapa do ensino, menos de 4% têm conhecimento adequado dessas disciplinas. Isso do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista prático, porque você pode dizer assim, como eu, né, que não entendo muito em percentual de números, essas coisas, do ponto de vista pedagógico, o que isso quer dizer, né? Que, por exemplo, em matemática, a maioria dos estudantes não é capaz de resolver problemas com operações fundamentais, com números naturais, ou reconhecer o gráfico de função a partir de valores fornecidos em um texto, ou seja, a matemática básica da básica. Né, o básico do básico, e isso o professor Rony vai nos dizer aqui. Essas habilidades fazem parte das matrizes de referência do MEC e são esperadas em estudantes classificados em níveis de proficiência superiores ao insuficiente, ou seja, a gente está, né, na verdade, com o nosso nível de aluno nessas duas áreas de conhecimento, com os nossos alunos ainda com uma questão ligada à insuficiência, né? Então a gente precisa pensar formas de apresentar o conteúdo, e quem me conhece sabe que eu digo sempre isso, a gente precisa apresentar o conteúdo de uma forma que o aluno tenha vontade de aprender. Porque a gente apresenta o conteúdo para o aluno, sabe, professor? Não é para a gente mesmo, não. A gente apresenta para o aluno, e é com o aluno que a gente precisa realmente pensar e planejar o nosso dia a dia. Seja bem-vindo, Rony, com essa entrada toda de números tão catastróficos, mas que você vai nos mostrar como é que a gente faz o dia a dia de sala de aula. Seja bem-vindo a esse programa Educar é Compartilhar, a rádio exclusiva digital. Rádio exclusiva? FM. Olha só, me atrapalhando na rádio cristã. Manda um abraço para o professor e pastor, ele está em Corumbá assistindo você ao vivo. Professor Wellington, pastor, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu programa. Um grande abraço, viu? Rony, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Antes da gente começar a falar do dia a dia de sala de aula, é bom a gente falar da gente, né? Dados do SAEB. Depois a gente fala dados do SAEB, agora a gente vai falar de Rony, tá, gente? Quem é Rony? Então, vamos conhecer, algumas pessoas já conhecem, eu sei que estão aí acompanhando, ele já colocou lá no Instagram dele também, mas quem não conhece o Rony Peterson, o professor Rony Peterson, quem é? Qual é a sua formação, Rony? Como é que você se encontrou tão bem na matemática? Bom, boa noite. Primeiro, agradecer pelo convite da entrevista, é sempre gratificante ter esses momentos e debater e poder compartilhar com todo mundo sobre a minha história, as coisas que eu acredito, que você sabe muito bem que eu acredito muito na educação, principalmente na educação pública. Agradecer já a priori das pessoas dos meus alunos que contribuíram para esse momento, eles foram bastante apoiadores. E como eu comecei a gostar de matemática, é uma situação não muito convencional. Meu pai é feirante, meus pais são feirantes. E meu pai começou a me ensinar, logo após o jantar, ele tinha um quadro negro e eles faziam contas enormes. 1.347.927 vezes 384. Então, me efetue, tira a prova real, tira a prova dos 9 e vamos lá. Então, a forma como eu aprendi matemática, na verdade, foi uma forma, assim, tradicional, mas foi a forma que meu pai, com o nível de escolaridade que ele tinha, com o amor que ele tinha, foi passando pra gente. Tanto para mim quanto para o meu irmão. Então, a gente aprendeu matemática assim, dessa maneira bem tradicional. E quando chegava no colégio, eu ficava tranquilo, porque meu pai já tinha me ensinado quase tudo que a professora ia ensinar. Então, eu me sentia na sala de aula, Ficava todo... Só que quando chegou o 5º ano, aí meu pai, olha,
fração, equação. Essa parte agora é com você, meu filho. O que eu consegui fazer foi até aqui, agora é com você. E eu consegui ir para frente. Agora, ser professor é uma coisa que até hoje eu pergunto a Deus por que eu sou professor. Primeiro, eu adoro, eu me sinto extremamente bem em sala de aula. Só que quem me conhece sabe que eu sou um cara muito tímido, muito tímido. Eu não sou de falar, de chegar num lugar e ficar brincando. Até alguns alunos chegam, professor, como você é engraçado. Eu engraçado? Eu acho que até Deise vai lá. Rony engraçado. Como assim? Como assim? Porque quando eu era pequeno, eu pedia a Deus que duas coisas. Uma delas era que me mostrasse qual era o meu dom. Só que eu era muito tímido, muito calado, mas eu sempre soube que eu queria ser professor. Sempre. E quando eu chego na sala de aula, até os meus parentes, que meu irmão até já me viu na sala de aula, disse assim, quem é aquele cara que está dando aula ali no seu lugar? Porque eu me transformo, é uma coisa que eu não sei de onde vem, eu acho que Deus realmente capacita os escolhidos. E eu fui capacitado por Deus. Gente, quem conhece Rony, assim, que não é aluno de Rony e que vive com ele, sabe que ele é uma pessoa muito introspectiva, né? Então, é verdade, tá? Ele não tá fazendo charme, não. Ele realmente é uma pessoa muito tímida, né? No sentido de ser reservado também, né? Sim. E diz que professor, para que ele possa se comunicar bem, ele precisa ser expansivo. Mas a gente sabe que Rony, realmente, quando está em sala de aula, ele se comunica muito bem, né? Então, você encontrou um dom muito guardado, vamos dizer assim, no seu subconsciente, não é? Eu não sei se tá... Eu acho que, na verdade, Deus realmente foi me capacitando e colocando pessoas maravilhosas no meu caminho. Cada uma delas foi me mostrando possibilidades assim, maravilhosas. Então, por exemplo, na graduação, primeiro que minha mãe, quando eu disse que ia ser professora, ela quase caiu para trás. Porque pagou o colégio particular a vida toda e tal, e não era um curso tão complicado de passar, vamos dizer assim. Você fez licenciatura em matemática? Da primeira vez já, e sempre quis licenciatura em matemática. E na universidade, eu conheci uma professora, que foi a professora Ivanete Batista, que hoje ela está junto com Denise, Georgiane e outros professores, João Paulo Atier, lá na Universidade Federal, que eu tenho certeza que ele está fazendo toda a diferença na questão da formação do professor de matemática. A forma como os professores hoje estão sendo formados para entrar na sala de aula, a questão pedagógica, de materiais, tudo isso está sendo muito bem trabalhado na Universidade Federal. E eles sempre montam parcerias conosco. Então, quando eu cheguei na Universidade Federal, eu queria muito ser professor, só que a gente começa a ver aquela matemática pura, e a gente, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso na sala de aula? Mas Ivanete, que foi na minha graduação até o meu mestrado, foi uma pessoa que me deu um apoio muito grande, e eu fui aprendendo com vários programas do governo na época a lecionar. Agora, eu tive um susto muito grande, porque saindo da universidade, o meu primeiro lugar de trabalho foi a Universidade Federal de Sergipe. Então, você já começar na universidade, você dar a cara a tapa muito forte, assim. Então, eu já comecei na Universidade Federal, aí depois trabalhei com jovens e adultos, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, acho que eu passei por quase todos os níveis de ensino. E é muito engraçado ver, porque, por exemplo, por mais que a gente ache que está preparado, porque durante todo esse tempo eu sempre venho me capacitando, fazendo muitos cursos, estudando e tudo mais, teve uma situação que foi hilária, assim. No colégio, a diretora chegou para mim e disse assim, Rony, você que é um cara preparado e tal, então eu tenho um desafio. Uau! Então vai ser um surdo, um mudo, alguma coisa assim, para trabalhar com Libras, Sorobana. Ele, não, vai vir um chinês.
e você vai ter que ensinar em inglês. Aí eu, claro que não. Ou seja, por mais que a gente ache que está capacitado em sala de aula, a gente nunca está. É impressionante como a sala de aula, teve até um aluno meu que queria fazer licenciatura em matemática, ele falou, professor, mas deve ser muito maçante ser professor. Você entrar numa sala, você entra em outra, você leciona o mesmo assunto. Eu, de jeito nenhum. Cada aula, cada turma, cada conteúdo é único. É verdade. O Rony traz um ingrediente bem peculiar de quem está em sala de aula que sabe, né? É a questão do desafio diário, né? Sim. Não, e realmente a gente tem desafios N em sala de aula. Porque, por exemplo, na rede estadual, a gente sabe que poucas pessoas têm, poucos alunos conseguem pagar bancas ou aulas particulares. Então, a gente tem que trabalhar, principalmente na rede estadual, de uma forma que eu consiga lecionar e o aluno consiga. Aquele conteúdo de matemática, por mais estranho que aparente ser, ele tem que fazer sentido para o aluno. Acho que para mim a primeira coisa e mais importante é para que eu estou estudando matemática. Então, eu falo para os meus alunos, por exemplo, que a matemática serve para 3 coisas. Eu aprendi isso com a tia. Eu achei o máximo. Então, a matemática serve para você criar um modo econômico onde as pessoas todas consigam viver com menos desigualdade social e vivam mais felizes. Sim. A matemática também pode gerar uma bomba ainda pior do que a de hidrogênio. E a matemática pode servir para absolutamente nada. Para essas 3 coisas. Então, Então, aprenderam, gente? Aí, ó, quer que o professor Rony explique de novo? mas o mais importante de ensinar matemática, deles aprenderem matemática, é que eles possam fazer a escolha do que querem na vida deles. Eles não podem, por exemplo, não vou ser engenheiro porque eu não tive professor de matemática. Eu queria fazer muito arquitetura, mas eu nunca tive aula de matemática. Eu quero trabalhar no comércio, mas meu professor de matemática não era bom. Eu preciso, o que eu mais penso toda vez que eu entro numa sala de aula, é que eu preciso fazer com que os meus alunos possam fazer escolhas na vida deles. É a ideia da matemática viva, né? E aí a gente já está entrando um pouco no método que o professor Rony faz, que é esse método inovador que a gente pretende destrinchar um pouco mais, mas é um método relacionado ao significado. Eu tento... A viabilidade. A viabilidade, vamos dizer assim. Do conteúdo aprendido, não é? Quando a gente passa, por exemplo, para o ser viável, óbvio que a cada dia que passa a gente vai melhorando, tentando melhorar, pelo menos em sala de aula, e mostrando como a matemática pode estar no dia a dia deles. Então, quando, por exemplo, esse ano, o Tobias Barreto ele tem um projeto, por sinal, o Tobias Barreto, do SAEB, eu acho que a gente teve o melhor resultado de Aracaju, e o segundo melhor no fundamental. Ou é o contrário? Ou é o primeiro do fundamental e o segundo do ensino médio? Eu não me lembro. Que bom. Mas, você faz parte disso. Graças a Deus. Mas é um trabalho muito árduo, porque a gente sempre tenta passar questões extremamente contextualizadas, porque é exatamente isso que tanto as avaliações externas cobram, como as Olimpíadas cobram, como o Enem cobra, mas principalmente é o que eles podem vivenciar na vida deles. Obviamente, a gente precisa trabalhar muito conteúdo, porque a escola ainda tem um conteúdo extremamente vasto, em pouco tempo, mas eu percebi o seguinte: às vezes a gente fica tão preocupado com o conteúdo e esquece de dar o sentido daquilo. Sim. Que você vai conseguir, ou talvez, ministrar o teu todo, e eles não vão aprender porque isso não gerou sentido. Quando a gente vai trabalhando de maneira contextualizada o
que o aluno observe que aquilo, por exemplo, até eu falo, gente, se eu fizesse essa mesma pergunta lá fora, na esquina, vocês acertaram. Como eu estou aqui na sala, estou perguntando como professor de matemática, vocês não sabem me responder. Sim. Porque são coisas muito óbvias, às vezes. Mas é só dizer, é aula de matemática, parece que é igual a rádio. A gente liga, tá no ar. Aí, Trava. travou. É só colocar aqui, tá no ar, trava. E a gente fala isso para os alunos. Eu tento brincar na sala de aula, eu tento provocar eles nesse sentido, porque a gente é provocado o tempo todo, a gente é avaliado o tempo todo, e a gente tem que arrumar, na verdade, só mecanismos de driblar algumas situações e compreender que aquele momento é importante. Então, por exemplo, muitos alunos, e eu recebi alguns depoimentos nesse sentido, eles dizendo que não se sentiam capazes de aprender. Certo. Quando o aluno... Principalmente matemática, né? Principalmente matemática. Eu tenho esse problema também. Mas existem alguns problemas sociais em torno disso. Por exemplo, quando um aluno tira nota fraca em português, em português, aí, em geografia, em ciências, aí os pais, não, precisa melhorar. Quando é matemática, aí, não, é matemática, tudo bem, é compreensível, porque é difícil. Então, meio que as pessoas já vão deixando, assim, a matemática... É uma cultura tão forte que é muito difícil de tirar dos alunos que eles podem aprender matemática. Sim. Porque todo mundo já vem dizendo que você não vai aprender matemática, porque matemática é difícil, física é difícil, química é difícil, as exatas têm uma resposta certa, então tem que ser daquele jeito. E de jeito nenhum. Obviamente, nós temos uma resposta certa, né? Mas a forma como você pode desenvolver isso, a gente tem inúmeros caminhos. Então, por exemplo, se eu brinco até com eles, todo mundo diz que matemática só tem uma única resposta. Se eu tenho R$1 no meu bolso, em moedas, quantas moedas eu tenho? Eu tenho inúmeras respostas. Tem várias respostas. Pode ser 2 de 50, 4 de 25. Aí, ó, isso eu sei. E mostra para o aluno que eu posso ter muitas respostas para uma mesma pergunta. Ou posso não ter nenhuma resposta para alguma pergunta. E com isso, né, Rony, você vai desmistificando um pouco aquela ideia de que eu não consigo aprender, é uma coisa muito longe de mim, não é lógico do dia a dia, né, a questão da matemática. Então, assim, isso é importante mesmo, essa desmistificar, né? Precisa muito. Eu acho que eu tento, até às vezes, quando eu não sou professor da turma, eu começo a trabalhar com a turma, eu passo muito tempo até tentando desmistificar isso. Porque, tem alunos repetentes e reprovou em matemática, tem não sei o quê, e foi em matemática. Mas é viável, é possível. Agora, como toda disciplina, estudar é um trabalho intelectual e que demanda, obviamente, um esforço. Então, até eu brinco na sala, gente, pelo amor de Deus, não vamos entrar em coma. A gente está aqui raciocinando, a gente está pensando, vamos pensar. Porque eu acho que o mais importante nisso tudo, de estudar matemática, na verdade, é você observar formas diferentes de resolver problemas. Certo. A forma como a gente vai observar um problema, ver se ele é possível. Então, por exemplo, quando eu levo um simples quebra-cabeça, um tangram, não sei se você já viu, um quebra-cabeça de 7 peças, e eu peço para os alunos, a gente vai brincando de montar aquele tangram, e tem alguns alunos que já começam a desistir. E eu falo, gente, calma aí. Se um quebra-cabeça é algo que você desiste, imagine os desafios do dia a dia que a gente vai ter na nossa profissão, na nossa família. A forma como a gente trabalha na sala de aula, a forma como a gente vê a matemática, por exemplo, também mostra um pouco da personalidade do aluno. Mostra se eu vou chegar a desistir fácil das situações.
mostra se eu estou lutando para conseguir o que eu quero, porque nada é fácil. Eu, como professor, quando eu tinha 20 anos, eu me lembro que um reitor de uma universidade me levou até a sala de aula para dizer: gente, olha, esse é o professor de vocês de verdade, não é trote, ele é novo assim. E eu tinha que fazer o trabalho nessa faculdade, e no primeiro dia eu fiquei tão constrangido com aquela situação, porque eu era muito novo. Então, professor novo não tem experiência, professor velho atrasado, professor... A gente sempre é julgado. É verdade. Isso realmente, quem é professor novo sabe que o que ele está falando é verdade, né? Sabe? E assim, nós temos, eu não sou tão nova assim como o Rony, como alguns de vocês que estão nos ouvindo, mas nós temos um caminho, né, de experiência, mas o jovem também tem esse caminho de experiência. Claro. Né? E esse caminho é um caminho árduo, porque, por exemplo, para as portas se abrirem, você tem que mostrar muita competência. Mais, talvez, do que as pessoas que já estão no caminho há um certo tempo, para que você mostre que realmente é capaz. Então, por exemplo, tanto na rede estadual, como nas faculdades particulares em que eu já passei, já lecionei pós-graduação, inclusive, olham para mim e dizem assim: esse menino novo não vai ensinar bem, ou não vai dar certo aqui. E você vai mostrando com o trabalho, com qualidade, mostrando muitos serviços. Eu acho que as formações que eu fiz durante todo o meu curso de graduação e pós-graduação, mestrado, os cursos posteriores que eu vim fazer, me ajudaram muito nisso. E eu sou muito grato, na verdade, a todos os meus professores, que eles foram, cada um deles, me mostrando caminhos possíveis de como trabalhar. E acho que... Mas é complicado, bastante complicado mesmo. Isso então, eu acredito que realmente é um trabalho que você desenvolve, viu, Rony? Muito interessante, muito importante. Vocês que estão nos ouvindo e vocês que estão nos vendo, não vão embora. Nós temos muito mais para falar com o Rony. A gente só está iniciando, tá certo? Rony, me conte sobre os seus projetos escolares que eu vejo você fazendo. Né? Me fale um pouco sobre como que você organiza esses projetos, como que você traz para a sala de aula a ideia, como eu vejo sempre, de que a matemática ela está no nosso dia a dia. Uhum. Então, como você propõe essas questões para os alunos? Bom, primeiro, os projetos que a gente vai desenvolvendo, eu sempre mantive uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe. Então, por exemplo, nessa parceria que eu tenho com a Universidade Federal, primeiro eu comecei trabalhando com o pessoal do PIBID, que são, para quem não sabe, os programas PIBID, e estou atualmente na residência pedagógica. Alunos da graduação de matemática, a gente concede a sala de aula, vamos dizer assim, um ambiente de sala de aula para que eles possam aplicar atividades e tal. Então, eu sempre tento fazer um projeto próximo à universidade, porque a universidade sempre tem coisas novas. E eu quero muito levar coisas novas assim, para os meus alunos. E isso retroalimenta também a questão da academia, né, Rony? Perfeito. Porque você traz o chão de escola para dentro da academia. Dentro da academia, e ao mesmo tempo eu estou em formação continuada junto com a Universidade Federal. Eu acho isso de uma necessidade absurda. Eu acho que todos nós da rede estadual, como da municipal e etc., a gente deveria ir na fonte das universidades. Eu estou falando da federal porque foi a universidade em que eu me formei, mas eu tenho certeza que as outras também têm tanto quanto a contribuir. E tantos alunos gostam, porque eles observam atividades diferenciadas que são postas para eles, como também a gente fica em formação continuada, verificando novos textos, novos autores, o que está sendo debatido, BNCC, etc. Então, por exemplo, nesse ano,
Até eu acho que o pessoal nem sabe ainda, os alunos, mas eu vou fazer isso, gente. Fiquem sabendo Fiquem agora. sabendo agora. Os projetos para 2019. Esse ano a gente vai formar turmas no sábado e a ideia é que a gente trabalhe a matemática junto com as profissões. Então, eu vou lecionar um conteúdo, por exemplo, trigonometria, Sim. e logo após a gente vai chamar um engenheiro civil, que ele vai falar sobre a profissão dele, como ele usa a matemática no cotidiano profissional dele, e depois a gente vai fazer uma atividade que o engenheiro realiza no seu cotidiano profissional, utilizando a trigonometria. Então, relacionar literalmente a teoria e prática, porque a gente tem muita coisa, porque todo mundo fica dizendo, meu Deus, para que eu vou estudar Bhaskara? Para que eu vou estudar equação? O que é que eu vou usar? Eu já te disse que eu não sei para que eu estudei geometria, né? Mas Geometria. Geometria a gente usa em tudo, gente. Coisa mais... é só uma bola. Não. É que a gente fala em área, fala em volume, a gente precisa ter essas noções Minha matemática foi tradicional, né, Rony? Então, mas até você já comentou isso fora aqui da entrevista, mas é como eu lhe disse. Eu não culpo, vamos dizer assim, os professores que nos ensinaram, porque muitos deles não fizeram a licenciatura, eles não são formados para lecionar. Eles geralmente eram contadores, eram engenheiros, eram administradores, eram pessoas que tinham a matemática no seu dia a dia e por isso sabiam muita matemática, nem que seja apenas a questão do aritmético, né, das 4 operações básicas e tal. E por isso que não tinha didática, não tinha toda essa questão. Então, por exemplo, como eram justamente essa classe de profissionais que eu falei, bancários inclusive, geometria não eram ministradas porque não fazia parte do cotidiano deles. Eles tinham muito receio de trabalhar com geometria. Tinha estatística, mas eles nunca davam ênfase a isso. E se a gente conversar com pessoas mais antigas, vamos dizer assim, eles vão dizer, ou é a matemática da minha época, porque a gente aprendia a fazer as 4 operações básicas. Mas todo o resto foi muito negligenciado. Então, por exemplo, se a gente perguntar a uma pessoa, gente, quantos metros tem essa parede? A pessoa não tem noção de espaço, de tamanho, geometria. Não tem noção de você ler uma tabela, um gráfico, na parte da estatística. A gente não vai ter noções N, que hoje a gente leciona. E são capacidades realmente que eu, hoje como adulta, né, eu sei que não tenho. Se olhar para, assim, quais são as competências que você ainda não tem, uma é essa, né, de você ter uma leitura de gráfico. Eu até já comentei isso com você uma vez, assim, você tem dificuldade de ler gráficos, estatística, porque percentuais, fazer traçar esse paralelo entre o que está de percentual e o texto, é uma dificuldade. Isso não quer dizer que a gente não leia, mas a gente lê com dificuldade. Exatamente. E você já viu a gama de situações que a gente precisa ler gráficos? Sim. E tabelas. Então, até o próprio horário do aluno é uma tabela. Imagine se a gente começasse um texto. Na segunda-feira, primeiro horário, teremos aula de matemática. Na segunda-feira, segundo horário, terá aula de biologia. Imagine um horário descrito desse jeito, sem ser por uma tabela, por exemplo. É verdade. Toda a linguagem matemática ela serve justamente para facilitar e não dificultar. Quando a gente observa, por exemplo, essa estatística, a gente vê esses valores postos em um gráfico de maneira sucinta, é para que a gente tenha uma leitura rápida e não dificultosa. Entendo. E aí a gente tenta fazer essas atividades com nossos alunos porque aparece no jornal de uma pessoa, vamos dizer, que não tem nada a ver, não trabalha em nada dentro dessa área. Mas eu assisto no jornal, eu assisto ou vejo no jornal impresso, e tem várias coisas. A gente da educação mesmo, a gente fica se debruçando um monte em gráficos, em tabelas e dados da secretaria, inclusive, para a gente saber... Eu trouxe, né, o do sistema de avaliação, né, de educação básica, o SAEB, que é tudo feito muito mais em gráfico, né? Exatamente. E a gente consegue ter um parâmetro, na verdade, de como a gente está em relação ao Estado, em relação ao país.
graças a Deus, eu trabalho num colégio que eu tenho muito respaldo. A gestão do Colégio Estadual Tobias Barreto é maravilhosa, sempre foi. Então, todas as Isso é importante, não é? muito. Para que você possa fazer um ensino inovador, como a gente já até conversou aqui no outro programa, a questão do ensino inovador, acredito que foi até o primeiro, né, que eu conversei com o Joyce e a gente falou um pouco sobre isso. Para fazer ensino inovador não é só o professor. Não, O professor sozinho não faz ensino inovador. não tem condições. Tem que ser feito em grupo, né? Todo o grupo escolar, todos os atores escolares, inclusive o aluno, ele precisa estar aberto a receber esse processo de inovação. Por exemplo, você acabou de nos dizer que você vai, durante esse ano, desenvolver o projeto Profissões. Né? Sim. E esse projeto Profissões precisa ter apoio da diretora da escola, né? A sua vontade de planejar isso fora do ambiente escolar. Exatamente. Né? Então, para isso, você precisa ter tempo para isso. Você precisa dos seus alunos que estejam dispostos a fazer isso. Porque serão eles, inclusive, que vão se, vamos dizer, matricular na turma. Vai ser uma turma à parte, não vai ser na aula de matemática. Esse é um projeto que a gente vai realizar aos sábados e 30 alunos vão se inscrever para fazer esse projeto. Legal. Aí até a diretora falou, tenho certeza que vai ter uns 60, você vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer algum processo aqui de cota. Porque eu acho muito interessante. É verdade. A forma mas também se a gente trabalhar com mais de 30 alunos, a gente não vai conseguir trabalhar de maneira experimental, como eu quero. Se a gente fizer sem o apoio da direção, é completamente inviável. Então, por exemplo, na direção do Tobias Barreto, eu peço Tangram, recebo material. Peço Geoplano, recebo material. Peço Soroban, recebo material. Todos os materiais que eu solicitei da direção do colégio, eu recebi prontamente. Então, isso é maravilhoso, porque você sabe que você pode trabalhar com uma equipe que está disponível para lhe ajudar. Porque até eu também ministro formação de professores, né, para pedagogos, e eu falo a eles, gente, só utilizem um recurso em sala de aula quando vocês tiverem total segurança com esse material. É verdade. Eu não sugiro, por exemplo, comecei a trabalhar com ABAC, com o pessoal da pedagogia. Aí eles adoraram saber por que tomei emprestado, porque todo mundo decora isso. Sim. E nem se questiona por quê. O ensino de matemática, na verdade, ele é todo falho nesse processo. Então, por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu perguntar o que é uma ilha, todo mundo vai se falar. É uma porção de terra secada que está buraco de todos os lados. Está todo mundo decorado. Tudo decorado. E aí, quando chega a matemática, todo mundo sabe que é fração. Já somou fração, já multiplicou fração. Agora eu pergunto, o que é fração? Ninguém sabe me dizer. Ou seja, quando você não sabe o que é, como é que você vai utilizar isso no seu dia a dia? Entendeu? Entendo. A questão de você trabalhar a definição. A definição, o conceito. Então, por exemplo, poucas pessoas sabem que o quadrado, como a gente conhece, é um retângulo. Acho que poucas. Deu nó aí na cabeça de vocês com relação a isso? O que é um retângulo? Retângulo é um quadrilátero formado apenas por ângulos retos. Então, tendo aquele ângulozinho, 90 graus. Então, você tendo uma figura de 4 lados, formada apenas por ângulos retos, é um retângulo. E o quadrado, além de ter outras propriedades, ele tem os ângulos retos. Então, o quadrado também é um retângulo. Entendi. Por definição. E aí, eu brinco com os meninos, por quê? Porque a matemática que a gente estudou é uma matemática apenas visual. Quadrado é isso. Se eu disser que é retângulo, está errado. Vão me castigar, vão botar a caneta vermelha, vão me punir. Parece... Deixa eu ver. Seria assim, quadrado, na minha época, eu aprendi, quadrado são 4 lados iguais, né, de 90 graus. Perfeito. Tem essas duas... E retângulo seriam 2... Não, apenas formados por ângulos retos. Basta isso. Baixa isso, né? Porque é diferente.
ângulos retos diferentes do quadrado. Senão seria o quadrado. Então, veja, por exemplo, se eu dissesse que uma figura formada por 4 lados iguais apenas é um quadrado, eu estaria equivocado, porque na bandeira nacional nós temos uma figura com 4 lados iguais. É o losango. Mas ele não é o quadrado. Mas tem 90 graus. O losango não. Não, o Ah, o quadrado. quadrado sim. Não é 4 Então, lados iguais com com ângulos ângulos 90 retos, exato. Então, eu posso dizer o seguinte, que todo quadrado, ele é um retângulo, porque ele tem ângulos retos. Mas nem todo retângulo é um quadrado, porque para ser quadrado, além dos ângulos retos, eu preciso ter 4 lados iguais. Então, existe essa ligação, por exemplo, e eu começo a falar em lógica matemática, que tem coisas que acontecem sempre, mas a volta não é verdadeira. Então, por exemplo, com essa explicação que eu acabei de dar, não sei se vocês conseguiram acompanhar. Conseguimos Com acompanhar. certeza. Vocês já Até aí tá bom, conseguiram. tá fácil. Até agora tá fácil, né? É, Ótimo. mas olha, eu vou deixar mais ele falar isso, mas vocês vão ficar também esperando pro segundo bloco, porque hoje vai ser só Rony Peterson, hein, gente? Vai falar de novo. Fala aí outra. Não, então, a ideia da desconstrução é muito importante, porque mostrar que a gente estudou matemática de uma maneira muitas vezes equivocada, sempre muito visual e sempre muito decorada. Eu nunca me perguntei por que o vai a 1. Nunca. E se eu disser, gente, como eu ensinei numa turma de pedagogia, gente, vamos tentar não falar vai a 1. Vamos falar, acrescenta uma dezena. Porque a gente passa um tempão falando em unidades, dezenas, centenas, depois some, aí depois vem um vai a 1, que era justamente a dezena que eu estava ensinando antes. Mas a gente não faz a ligação. Por quê? Porque é muito complicado, porque é muito difícil. Mas veja que é só em matemática. Se eu disser assim, gente, apareceu 3 novas letras no alfabeto. No dia seguinte, todo mundo já estava lecionando. Um planeta saiu do sistema solar. Estava todo mundo no outro dia lecionando. Se eu disser, gente, tire o vai a 1 e fale, acrescenta uma dezena. Ah, não, muito difícil. Muito difícil, eu prefiro não. O ensino de matemática parece que é muito maculado. As pessoas não querem mudar, tem uma resistência que não existe em nenhuma outra disciplina. Por isso que a questão da inovação na matemática, inclusive, ela é muito mais difícil, porque eu tenho que mexer com a pessoa. Eu tenho que começar a desconstruí-la para reconstruí-la. A formação de professores nesse sentido, e dos meus alunos, que eu tento fazer em sala de aula, é mais ou menos nessa linha. De você, conceitualmente, e vendo que eu estudei matemática durante muito tempo de maneira equivocada. Se eu disser, qual é o número somado com 2 é igual a 4? Todo mundo sabe. Agora eu falo, equação do primeiro grau. Ai, meu Deus do céu, o que é isso? E agora vem aquele x. E agora vem o y. E agora vem o c. E agora... E essas letras têm valores. Eu tenho mais facilidade, porque assim, eu gosto sempre de raciocinar ao contrário. Por exemplo, tem um programa, tinha uma dama chamada Perde-Ganha. Então todo mundo costuma jogar para ganhar. E o perde-ganha você tem que jogar para você perder. E tem técnica para isso. E eu nunca perdi até hoje. Porque tem que ter técnica. Então, assim, como o pessoal faz assim, 2x é igual a 4. Né? X é igual a 4 dividido por, porque está multiplicando, passa do outro lado dividido. Não existe isso. Eu acho, né, professor? Não sei. Veja se eu estiver errado. Procure um número que é dividido pelo mesmo número que é, no caso que está multiplicando, sim, você vai ter que multiplicar por 2. Se são 2x, você vai dividir esse por 2 e esse daqui por 2 também. Não tem nada de passar para o outro lado. A ideia, na verdade, formal da matemática é justamente essa. Só que é tão enraizado, se está multiplicando para um lado, passa dividindo, que até eu mesmo começo a lecionar dessa forma, explicando, gente, olha, se eu estou dividindo do lado, divido do outro e tal. Mas é tão enraizado, que você acaba cedendo. Não, vamos, está multiplicando, passa dividindo. Até porque, por exemplo, tem muitos pais que não compreendem esse processo. E vai dizer, o professor está ensinando errado. Desde quando o quadrado é
um retângulo. Então, aí você vai ter que mostrar pelo pai dos burros modernos, que é o Google, e lá eles acreditam. O que está no Google eles acreditam. O que a gente fala talvez nem sempre. E a gente vai mostrando que é correto e que a gente estuda, né, a definição, e a gente tem que estudar mais ou menos nesse caminho. Então, gente, olha, nós vamos dar o nosso intervalo, né? Vamos parar um pouquinho para o nosso professor Rony tomar uma aguinha e a gente vai voltar. Mas não saiam daí, viu, gente? A gente volta novamente para que vocês possam continuar ouvindo as dicas do professor Rony e também para os professores, né, da matemática que quiserem entrar em contato com o Rony. Ele tem Instagram, viu, gente? Ele pode, Rony Pós, né? Rony Pós. E aí vocês procuram ele no Instagram, que vai ser lá que vocês vão poder discutir um pouquinho com ele sobre essas técnicas inovadoras.